o lance com os caminhoneiros. Exatamente. Vamos conversar agora com o Zé Trovão, que deu homenagem, meu querido Reginaldo, aos caminhoneiros de todo o país. Aí tá. Cadê o Zé Trovão? Tá aqui? Tá aqui? Vai entrar por Skype? Pois não? Só áudio? Não entendi. Foi pegar o fone. Foi pegar o fone. Aí está. Beleza. Fala, Zé. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, só não tenho a imagem de vocês, estou só ouvindo. Boa, estamos aqui tocando aqui para você. Por favor, Reginaldo, dá homenagem a todos os caminhoneiros. Aí, ó. Eu quero saber o seguinte, me parece que vocês tiveram agora uma reunião e eu quero que você passe aqui para a população o que vai acontecer com os caminhoneiros, porque está todo mundo apreensivo aqui, Zé. Está esvaziado. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer estar nesse momento aqui com todos vocês. Que Deus abençoe, sou fã desse programa que a gente acompanha sempre aí, tá bom? Nós acabamos de ter a reunião e decidimos por fim as paralisações nacionais, com uma ressalva. A partir de agora, nós estaremos sempre atentos com as ações que serão tomadas pelos ministros, pelos deputados, pelos senadores. Tá? Nós estaremos agora sempre alertas. E nós estamos fazendo esse interrompimento, fechando aí, abrindo, na verdade, né, as barreiras e liberando o povo aí novamente, porque nós acreditamos que o presidente Bolsonaro ontem, na nossa reunião, nos prometeu vai acontecer. Tá? A reunião ontem foi longa com ele e ele agradeceu muito tudo o que aconteceu, porque ele sabe que a nossa força, a nossa ação, não só dos caminhoneiros, mas de todo o povo, abriu uma janela que estava fechada. E agora essa janela do diálogo, do bom senso, pode trazer a estabilidade para os poderes, né? Que é o mais importante. Então, nesse momento, nós estamos aí com o Brasil já funcionando, tá? Logo pela manhã, o pessoal já liberava as estradas para o pessoal voltar ao trabalho. E caso nessa reunião fosse determinada que continuaria fechado, nós fecharíamos de novo. Mas decidimos definitivamente que o povo brasileiro vai dar mais um voto de confiança ao nosso presidente, que até aqui tem trabalhado brilhantemente pelo nosso país. Muito bem, bacana isso, Zé. Ô Zé, e eu queria dizer uma coisa para você, a gente sabe, eu apresentei muitos anos lá o Clube Irmão Caminhoneiro, também participei do Siga Bem Caminhoneiro, e eu tive contato direto com vocês, que são os irmãos da estrada, e a gente sabe da importância que vocês têm para a economia, para o país, do amor que vocês têm a essa profissão, porque eu sei que a maioria, vocês amam essa profissão e a gente sabe também das dificuldades que vocês têm no trecho. Então, por isso a gente fica feliz que tudo se dê certo aí nessa conversa que vocês estão tendo aí, nessa luta, né? Porque a gente sabe que é bem complicado aí ser caminhoneiro nesse país. Sem dúvida. Mas eu queria passar, desculpe, claro, você vai falar com ele daqui a pouco. Eu queria passar, você não está no Brasil agora, porque você parece que você vai ser preso, é isso? Foragido. Eu não estou foragido, tá? Porque eu vim para o México no dia 27, tá? Eu vim para o México no dia 27, eu vim cumprir algumas coisas aqui, até mesmo que eu precisava, e para resguardar a minha vida, porque antes de sair esse mandato de prisão, eu estava sofrendo muitas ameaças, tá? Nas redes sociais, aí, em grupos de WhatsApp, eles pegavam meu número e me jogavam em grupos e começavam a dizer que estavam atrás de mim, que iam me matar, que iam matar minha família, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu tive que pegar minha família, colocar num local seguro e sair do Brasil para que não acontecesse alguma coisa inviável aí para a vida humana. E no meio de tudo isso, eu acabei recebendo a notícia através das mídias que eu estava sendo procurado, mas procurado como? Se eu não tinha recebido na minha casa a visita da Polícia Federal pela segunda vez, porque na primeira vez que eles foram na minha casa, eu estava dentro de casa, 6 horas da manhã, eles chegaram, entraram dentro da minha casa, acordei com eles já dentro da minha casa ali, do meu terreno, e eles dizendo que vieram fazer uma busca e apreensão e tal. Então, se aconteceu a primeira vez, por que não aconteceu a segunda? É isso que ficou mal entendido. Mas, posterior a isso,
a gente tomou as devidas precauções, né, para que essa prisão não acontecesse, porque ela é arbitrária. Ela é uma ação que não tem lógica. Não faz Só pra sentido, vocês- né? Não faz sentido. Você nem sabe por que está sendo preso, né? Não sei. Eu não tive, nem eu nem meu advogado teve acesso ao inquérito, tá? A gente costuma dizer o inquérito do fim do mundo. Pera lá. Se eu não tenho acesso ao inquérito, se eu não sei do que eu estou sendo acusado, como eu posso me defender? Então eu não vou ser preso. Então eu não aceito a minha prisão. Então eles deveriam ter apresentado o inquérito, apresentado o pedido de prisão, que eu com toda certeza tinha me apresentado, porque eu não sou bandido, não sou fugitivo, não preciso disso. Sou um cidadão, um trabalhador, que tenho 4 filhos para sustentar, né? Então, assim, a coisa não é desse jeito. Então, eu fui orientado pelos meus amigos a não comparecer, enquanto eles não colocassem sobre a mesa o que eu estava sendo acusado. Então, como não aconteceu, e agora eu quero ovacionar grandiosamente a brilhante deputada Carla Zambelli, que é uma pessoa que eu tenho como amiga, é uma amiga para mim, que eu tenho assim um carinho muito grande, está me ajudando muito nesse momento. O Major Vitor Hugo, que brilhantemente ontem impetraram o pedido do meu habeas corpus, tá? Então eu acredito que nas próximas horas eu devo estar livre para voltar para o meu país e poder continuar a minha luta, porque minha luta não para por aqui. Não é porque nós estamos liberando as pistas que os nossos irmãos caminhoneiros, em comum acordo, decidiram liberar, que a nossa luta acaba. Agora nós temos que continuar a luta para que o nosso Brasil possa realmente agora caminhar. Ele precisa ter precisa andar, precisa funcionar verdadeiramente. Zé Trovão, primeiro assim, concordo, é um absurdo você nem saber o que você está sendo acusado, também todo o direito de se manifestar. Agora, para mim, e eu posso estar falando besteira, existe um problema quando você impede os outros de trabalharem. E aí eu não estou falando você como Zé Trovão, estou falando da manifestação dos caminhoneiros. Porque, por exemplo, pelo que eu entendi, inclusive, vendo um vídeo seu, você fala, a gente não vai deixar ninguém passar. Ou seja, se eu pegar um caminhão ou quero transportar algo de São Paulo para outro lugar, os caminhoneiros, eu não vejo sentido eles me impedirem de trabalhar. Por que vocês enxergam essa uma maneira democrática de se manifestar? Eu não estou falando da opinião, não estou falando de você, eu também não concordo com as coisas que foram feitas, acho que concordo que, assim, você se manifestou e é um absurdo mesmo você nem saber o crime, mas eu queria falar sobre essa questão da paralisação. O que acontece é o seguinte, nós começamos tudo com muita ordem, tá? Tudo muita ordem, tá? Todo mundo, uma faixa liberada, quem quiser passar, passa, Isso. Vamos trabalhar, tá aí, vocês estão vendo. Legal. Só que todo o processo, ele vai se estreitando para ambos os lados. E daí nós chegamos ao ponto em que a Polícia Federal começou a usar de truculência contra os meus irmãos. A polícia chegava e atacava spray de pimenta na cara dos caras, teve locais aí com balas de borracha. Então, pera lá. Se vocês querem agir agora de uma maneira mais truculenta, a gente vai mostrar que o Brasil tem dono. E o dono dele é o povo brasileiro. Não é classes, não é órgãos. O Brasil é do povo brasileiro. Se vocês querem usar de força contra nós, nós também temos força. Então vocês agora vão segurar. A gente tranca tudo e não passa mais ninguém. Então vamos pro pau. É isso que vocês querem? É porque a gente em nenhum momento quis isso. Mas você vê que a todo instante, se vocês acompanharem os vídeos, mulher grávida em Ponta Grossa ontem apanhou. Uma mulher grávida apanhou de um policial federal. Isso aí não vai ficar barato. Nós vamos para cima disso aí. Tá errado. Eles não têm que fazer isso. Então, a partir do momento que eles usaram da força contra nós, nós mostramos que nós também temos força. Mas não era a nossa intenção. Ô Zé, eu acho que o Alexandre Moraes está fazendo um candidato aí. Você tá cheirando o candidato, hein, Zé? Vai fora, rapaz. Você tá cheirando o candidato. Eu acho que esse Alexandre de Moraes vai fazer uns 4 senadores aí, uns 10 deputados, se ele continuar. Que o cara acabar. Bicho. Mas eu tenho uma dúvida aqui, Zé. Primeiro, de verdade, parabéns aí pela luta de vocês. Mas qual é a causa, né? Porque tem a reivindicação de vocês. Tem o STF, tem o aumento do combustível. O que vocês querem? O que vocês acordaram com o Bolsonaro? Que vocês falaram, não, tá tudo certo. Essa nossa luta agora, primeiro, parabéns, cara. Você é
é um cara que eu achava muito legal quando você fazia aquele negócio de postura lá. Boa. Agora acho Desculpa, vocês podem falar Ele foda, vai mas fazendo a falei. paralisação. Boa, vou lá com vocês lá. Mas vamos lá. O que acontece? A nossa reivindicação era uma só. Nós queríamos a democracia sendo realmente democrática. Nem que para isso nós tivéssemos que trocar o corpo do STF. Nós não podíamos continuar tendo as ações que estavam sendo acometidas pelo senhor Alexandre de Moraes. Ele estava agindo de uma maneira muito truculenta, usando a caneta de uma maneira errada, e ele não está ali para isso. Ele está ali para resguardar a lei. Ele está ali para resguardar a lei, não para simplesmente prender por crime de opinião e tudo isso. Então, nosso intuito, desde o princípio, era restabelecer a ordem. Nem que para isso nós tivéssemos que trocar os ministros do STF. Nós nunca quisemos atacar nenhuma instituição. Muito pelo contrário, o que nós sempre vamos querer é defendê-las. E defender uma instituição, muitas vezes, é tirando uma laranja podre para colocar uma laranja boa. Porque uma laranja podre pode estragar uma caixa. Agora, uma caixa de laranja boa não vai fazer com que aquela laranja podre fique boa, não. Vem cá, e o que você achou da carta do Temer, que depois que o Bolsonaro foi lá e amenizou o discurso? Você concorda com a carta do Bolsonaro? A laranja podre foi afagada. Mas, eu vou dizer uma coisa para você. O Bolsonaro, ele fez algo que nenhum outro presidente faria, tá? Ele colocou a sua reputação de lado, a sua imagem de lado, para manter a ordem e a democracia do Brasil. O que ele fez foi brilhante. Ele mostra mais uma vez que ele é um dos maiores estadistas do planeta. O cara tem o meu respeito. No primeiro momento, eu confesso, eu não entendia nada. Eu disse, meu pai amado, o que o presidente está fazendo? Não, eu não estou entendendo. Aí eu fui buscando informação até conseguir entender. Quando nós sentamos com ele, né, os representantes que foram lá, porque eu não estou no Brasil, mas foi uma pessoa me representando, e ele explicou tudo, eu disse assim, olha, cara, eu acho que nós estamos no caminho certo. Esse cara tem um compromisso com a nação brasileira. Mas a questão que fica é que eu concordo contigo que o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, tem um vício de origem. O STF não pode ser o órgão acusador e o órgão julgador. Então, e nós não podemos aceitar isso. Não pode, A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar isso. E eu concordo que vários desses inquéritos aí são viciados e as prisões preventivas que foram expedidas pela PF e avalizadas pelo STF também são discutíveis. Mas até aquele ditado, né, Zé? E aí fica a questão, se você me enganar uma vez, a culpa é sua. Se você me enganar 2 vezes, a culpa é minha. Você não teme, talvez, porque a gente já viu esse filme antes. A gente já viu essa mesma narrativa acontecendo várias vezes ao longo do mandato do Bolsonaro. Tinha até a capa da Veja de outubro de 2020, era ele, de novo, estendendo um trevo da paz para o STF. E agora a gente se vê numa situação de novo, onde ele esgarça a disputa, faz ameaças e recua. O que faz você pensar que dessa vez vai ser diferente de fato? Porque a gente vê vários aliados deles que, de fato, ficaram pelo caminho sem nenhum cuidado dele, de fato. Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, o próprio Roberto Jefferson e a Sarah Winter. Por que dessa vez vai ser diferente? Porque dessa vez o presidente teve o povo inteiro parado querendo uma decisão. E dessa vez não foi o presidente apenas que recuou. O presidente deu o seu passo para trás e, diferente das outras vezes, o Supremo Tribunal Federal também recuou. Ambos entenderam que essa corda ia arrebentar, e não ia arrebentar para o lado bom. Ia arrebentar de uma maneira muito ruim, porque nós não íamos sair da pista. Aí, se começasse a truculência, nós íamos convocando cada vez mais pessoas. E uma hora a coisa ia ficar ruim. Por quê? A polícia, as Forças Armadas foram instituídas para nossa proteção, não para proteção de político. Político é cidadão? Mas quando ele está dentro do seu direito constitucional, ele saiu desse direito, ele passa de ser um protegido e tem que se tornar réu. A polícia não pode defender, a polícia vai defender o povo brasileiro. Então, assim, nós acreditamos que esse recuo de ambas as partes vai trazer agora uma direção diferente para o nosso país. Porque não foi só o Bolsonaro que recuou, foram todos. Todos recuaram e todos agora chegaram a um bom senso que os 3 poderes têm que trabalhar em harmonia
mas cada um cumprindo a sua função, sem atravessar o lado um do outro. Deus te ouça. É isso aí. Zé, só para fazer a contextualização, porque vocês são atacados de fake news, muitas vezes vocês sofrem a fake news, porque eu peguei alguns portais aqui que falam que você desiste de se entregar, que você é foragido, que você incitou invasão em Brasília. Então eu queria pedir para você aproveitar a nossa grande audiência para esclarecer essas coisas. Eu vou dizer para você que todos que me acusaram dessas fake news, aguarde, que meus advogados vão conversar com vocês. Vocês vão ter que provar o que vocês falaram. Vocês vão ter que provar cada palavra. Porque tem um detalhe, eu nunca me escondi atrás de uma máscara. Eu sempre dei essa cara barbuda aqui, ó, para bater. Porque eu sou homem, eu não sou moleque. Ao contrário do que o Alexandre Frota falou ontem num vídeo, que é um dos deputados mais imbecis que eu já vi na minha vida. Eu até fiz um vídeo hoje de agradecimento a ele. Depois, se vocês quiserem, até mandei para vocês postarem. Eu digo sempre o seguinte, eu não preciso dizer que sou alguma coisa porque eu não sou nada, eu só sou brasileiro. E eu acredito que a população brasileira está junto comigo e eu estou junto com todos os caminhoneiros porque a gente sabe a mesma linguagem, a gente se respeita. Ninguém aqui atravessa a linha da boa convivência. Agora, as mídias marrons, elas adoram a falar o que elas nem sabem, mas elas vão ter que provar na justiça o que elas estão falando. É isso aí. Ô Zé, obrigado pelo papo. Vamos esperar que isso aí se resolva mesmo. Eu achei que foi uma atitude... Eu acho que foi de todo mundo. Não. Sim, claro. Isso aí é um absurdo. Isso aí, você gosta de prender e não sabe nem por que saber foi usar preso. Isso é um absurdo. Acesso. Mas eu queria... eu achei legal isso aí, porque tava todo mundo muito preocupado. Eu falo independente de partido, de que é Bolsonaro, que é PT e tal. Eu acho que a população ela ficou muito assustada quando a gente... Falou, já viu fila no posto de gasolina, cara já indo no supermercado. Isso aí é muito ruim para o país. Isso aí é muito ruim para o país. E eu vou dizer uma coisa para você. Como eu disse no início do papo, eu apresentei o Irmãos Caminhoneiro muito tempo, tive muito contato com os caminhoneiros, bateu papo. E mais uma vez eu falo da importância que vocês têm e do amor que vocês têm a essa profissão e do perrengue que vocês passam. Porque às vezes a gente fala, não, o cara tá fechando lá, ele faz porque o frete é barato, porque às vezes o cara paga para trabalhar. O cara paga para estar lá, para trazer a comida na nossa mesa, para trazer a comida pra gente. Não é brincadeira, não é brincadeira, não. Esses caras são... E uma gente... Tem que ser valorizado. Acho que eu conheci muito gente fina, cara. Então, legal. Obrigado aí por você ter conversado com a gente, atendido a gente aí. E eu sei que você tá no perrengue aí, tá fora do Brasil. Quando você estiver aqui, vem aqui bater um papo. O pessoal conhecer mais de perto você, essa barba feia que você tem. Cola na Dirce aí. Você é feio. Parece o Matheus Ceará. É o Matheus Ceará. O Anderson da Izinha. Oi? Já faz 20 dias que eu não faço nem a barba, pô. Que isso? Eu tô ligado. Obrigado. Eu queria deixar um recado, antes de encerrar minha participação, agradecer a todos que lutam por um Brasil melhor. E dizer uma coisa para os caminhoneiros, os meus irmãos de estrada. Esse foi o primeiro passo. Nós vamos colocar a categoria dos caminhoneiros no seu local de destaque. Ordeiramente, nós vamos mudar a história do nosso país, porque nós somos um povo forte e nós nunca vamos ser escravizados por ninguém. Deus, pátria e família. Deus acima de tudo é o que eu quero nessa pátria brasileira. Um grande abraço, obrigado, gente. Valeu, Zé. Você é o Zé. Boa. Caiu. Zé Trovão. Zé Trovão. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Ele tá no México agora. Exclusiva, né? Que Parece. Sei lá. Não tenho que é? também... Vambora?